Dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero, em Jesus, abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela misericórdia e graça e o seu amor que se renova todas as manhãs e dá para nós a oportunidade de fazermos diferente do que fizemos ontem. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abraço os meus irmãos, se houver da minha parte palavras ou gestos equivocados, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, me deixe ser útil na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Di, bom dia, José Maurício, bom dia, Valéria. Um cheiro, minha querida, sejam todos bem-vindos. José Sebastião, Lídia, bom dia, Geraldo, Denise, Dalva, obrigada pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Rosana, Elisa, obrigada, Adeilton, sejam todos bem-vindos. Obrigada. Hoje eu quero falar sobre a síndrome do impostor, mas tem um porém aí. Na sexta-feira agora, na próxima sexta-feira, nós faremos 6 anos que estamos juntos fazendo essa live aqui todas as manhãs. E a primeira live que eu fiz, foi o início dessas lives, a primeira live que eu fiz foi sobre a síndrome do impostor. Aí você fala, mas Fernanda, já que você quer comemorar os 6 anos, por que não fazer essa síndrome do impostor na sexta-feira? Porque eu senti no meu espírito, senti um direcionamento de Deus para que na sexta-feira, dia 17, que é exatamente o dia que nós faremos 6 anos juntos, eu quero fazer uma live de oração. E aí, o que eu quero pedir para vocês, se vocês puderem? Que vocês peguem um caderno, um bloquinho e anotem a data, o dia e o pedido de vocês de oração. E aí, que vocês trouxessem para a gente orar juntos, como família de Deus, como igreja de Cristo, para nós orarmos juntos pelo seu pedido de oração, pela sua necessidade. Então, na sexta-feira, eu vou abrir uma live de oração e aí juntos nós vamos orar pelos pedidos apresentados. Por que eu pedi para você anotar data, anotar dia? Porque nossa memória é muito fraca, a gente esquece muito rápido, as coisas acontecem com a velocidade muito rápida na nossa vida e a gente normaliza os milagres que Deus faz na nossa vida. De repente, acontecem os milagres, Deus faz, a gente fica feliz e depois a gente esquece. E eu tenho feito esse exercício na minha vida de anotar as minhas orações, datas, os meus pedidos, para eu trazer à memória os feitos de Deus na minha vida, para eu lembrar que o mesmo Deus que fez lá atrás continua fazendo hoje e sempre vai estar fazendo, porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é quem dirige a minha vida e é Ele que fez os céus e a terra, o meu socorro vem dEle. Então, hoje, em comemoração, abrindo as comemorações dos nossos 6 anos juntos, agradeço de coração a companhia de vocês, porque faz muito sentido esses 6 anos, porque muitos estão aqui comigo desde o começo e nunca me deixaram sozinha, outros chegaram depois, e eu quero assim agradecer mesmo, dizer que vocês são um presente de Deus na minha vida, e uma oportunidade que eu tenho de servir a Deus, servindo a vida preciosa de vocês. Muito bem. A síndrome do impostor. O que eu amo assim na palavra de Deus é que você pode falar quantas vezes você precisar falar do mesmo assunto. Sempre o Espírito Santo vai trazer coisas novas para o nosso entendimento. E aí, eu me lembro que quando eu fui estudar agora sobre a síndrome do impostor, Deus falou comigo coisas muito diferentes do que falou lá. Não que às vezes eles falam assim, gente, você entendeu a Bíblia errado. Não, quando você entendeu aquele versículo naquela época, foi aquele entendimento que você teve. E a inspiração que você tem hoje, o entendimento que você tem hoje sobre o mesmo versículo, as mesmas coisas, não é que foram errados, é que agora, a partir de aqui, de tudo que você viveu até agora, tem um novo entendimento, mas que não anula o entendimento anterior, apenas traz mais plenitude, completa, né? É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele não apaga o que a gente aprendeu lá,
Apenas vai melhorando, né? E a gente vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Muito bem. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada, Catinha. Obrigada por estarem sempre comigo. Primeiro eu queria dizer que você não é um impostor. Que você é filho amado de Deus. O que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é que você nunca acredita, você duvida do seu potencial, você duvida das suas habilidades, você acha que porque é muito fácil fazer algo, aquilo não tem valor, porque deveria ser mais difícil. E você olha, tudo que todo mundo faz tem valor, mas você não. E se você é pego de surpresa em algo que você fez que foi extraordinário, você fala, foi sorte. Talvez você fez algo incrível, mas você fala, isso aí é porque era para acontecer. Você fez algo maravilhoso, só que você fala, eu sou uma fraude. Eu vou explicar melhor para vocês, me colocando como exemplo. Desde pequeno eu sempre tive muita dificuldade na escola, eu sempre tirei assim as notinhas de passar. Por causa das minhas síndromes, tinha matéria que eu sabia, mas na hora de responder, eu trocava. Eu sabia da matéria, sabia tudo direitinho, e aí eu trocava as respostas, tirava 0. Mas eu sabia, mas tirava 0. Mas a gente não sabia disso e veio tocando a vida, né? Veio tocando. Então eu sempre fui uma aluna mediana. Que tirava ali o 5, a nota máxima era 5 para passar. Se tirasse menos, não passava. Então eu tirava ali raspando. Tinha vezes que eu passava na recuperação. Teve um ano que eu tinha medo do professor de matemática. E eu fiquei de recuperação. Eu tinha tanto pavor dele que eu não fiz a recuperação. Já tomei a bomba direto. O jeito de reprovação antigamente era diferente dos dias de hoje. E aí o que aconteceu? A vida aconteceu, eu cresci, amadureci, terminei o magistério, quem conhece aí que é da minha época, sabe, terminei o magistério, mas assim, a duras penas, sempre assim, uma aluna mediana. Mas eu sabia, mas eu sempre tinha dificuldade, porque eu errava às vezes em dar as minhas respostas e colocava na ordem errada. E aí depois de muitos anos já, eu terminei a faculdade de Direito com 41 anos. Mas foi na faculdade que eu entendi tudo. Tudo, como que eu era, porque que eu tinha tanta dificuldade em responder corretamente. Eu descobri que das síndromes, e aí foi uma bênção na minha vida. Foi um presente de Deus descobrir, porque aí não mais que agora eu vou falar, eu faço isso porque eu tenho essa síndrome. Não, eu falei, eu tenho essa síndrome, eu vou me esforçar, vou me concentrar mais e vou superar isso aqui, né? E eu me adaptei a isso. E o que acontece? Quando eu cheguei na faculdade, o primeiro 10 que eu tirei, eu falei, eu sou uma fraude. Olha só, gente. Eu com a nota na mão, tirei 10 e eu percebi que a matéria do direito, eu gostava de todas as matérias e entendia todas as matérias. E teve uma prova que eu fiz que a professora percebeu a minha síndrome e falou, olha, Fernanda, você respondeu corretamente, você só errou a ordem. E ela, como ela tinha a mesma síndrome que eu, ela me explicou. E aí, fez assim, explodiu na minha cabeça como que era a situação, né? E aí, tudo bem. Encontrei meu caminho. Só que o primeiro 10 que eu tiro, eu falo, eu sou uma fraude. Meus colegas me elogiando, depois de na faculdade, né? O pessoal, olha, Fernanda, dona de casa, lavando, passando, cozinhando, estudando nas madrugadas. E aí, o que acontece? Eu falei, eu sou uma fraude. Eu não achei que aquele 10, eu merecia aquele 10. Aí vieram outras provas, direito penal, direito do trabalho, direito não sei o quê. Eu tirava 9, eu tirava 10. Minhas notas eram altíssimas. E eu falava, gente, eu sou uma fraude. Toda vez que eu pegava, eu falava, eu sou uma fraude. Quando a pessoa fala assim, eu não estudei, tirei 10, estudou, gente, todo mundo estuda. Eu não considerava as madrugadas que às vezes eu só tinha tempo para estudar de madrugada. E depois das 4, que é o horário que sempre acordo. Quantas vezes nos domingos eu estudei dentro do carro, embaixo de sol, porque era um lugar mais silencioso que tinha. Eu estudei, gente, só que quando eu pegava o resultado, eu achava que eu era uma fraude. Eu não merecia aquela nota.
eu desprezava todo o esforço que eu fiz para chegar naquele lugar. E sabe, Deus foi me ensinando e tem me ensinado que essa síndrome de impostor que está na minha vida, está na vida de muitas pessoas. Você precisa olhar para o que você tem nas mãos e dar o valor do que você tem nas mãos. Você não é um impostor, você é filho, você é filha. Você já pensou na perspectiva de olhar para você do lado de fora e ver que o que você acha que é fácil demais, que é simples, para uma outra pessoa é extremamente difícil e talvez até impossível? E você já pensou que talvez para você hoje é fácil? É porque um dia você lutou, você se esforçou, você trabalhou, você se empenhou para que hoje fosse tão fácil? Você já pensou na possibilidade de você ter sofrido tanto na sua vida e hoje você fazer coisas que para você é fácil fazer, mas porque houve na sua história, na sua vida, coisas difíceis, pesadas, que te ensinaram e hoje o que você sabe não é simples? Olha o que você tem nas mãos, com o olhar de quem recebeu nas mãos algo extraordinário. O maior medo do impostor é alguém descobrir que não é ele, que foi sorte, alguém achar que ele é uma fraude. Então, antes que alguém pense que ele é uma fraude, ele tem medo de ser pego, ele mesmo já fala: ah, isso aí eu consegui porque foi isso. Ah, eu consegui isso por causa disso. Eu vou falar uma coisa bem simples. Que blusinha linda, Fernanda. Ah, paguei R$5. Ei, ela é linda a sua blusa. Não desmereça a beleza por causa do valor que você está dando a ela. É isso que o Espírito Santo mandou dizer para você hoje. Você tem um valor de filho e ninguém e nada pode dizer que você é impostor. Porque a vida que você tem hoje nas suas mãos foi doada por Deus. E Ele tem plenitude para você viver com tudo que você tem na sua vida, na sua história. Não tem nada simples, não tem nada fácil. Se tornou fácil para você porque você sofreu para chegar nesse ponto, nesse lugar. E as pessoas que olham para você não acham que é fácil. Acham que é extremamente difícil. E você olha para você e fala: mas isso aí é tão fácil de fazer. Isso aí não tem mérito nenhum. 1 Pedro, vamos trazer para a Bíblia, né, gente? 1 Pedro 4:10. Cada um recebeu um dom. Administrai-o entre vós como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Não dá para sua mente mensurar o que é a multiforme graça de Deus. Então você precisa administrar o que você recebeu com honra, com gratidão. Sair deste lugar aí de achar que você é um impostor, que você é uma fraude. Eu terminei minha faculdade de Direito, graças a Deus que quando eu terminei, eu não terminei com essa síndrome. Eu recebi as minhas provas, os resultados e glorificava o nome de Deus por mesmo ter entrado na faculdade depois tão tarde, eu conseguir ter o êxito que eu consegui. Porque eu consegui administrar o dom que Deus colocou na minha mão, a habilidade que Ele colocou na minha mão. Colocou síndrome? Colocou. Mas essas síndromes têm habilidades que uma pessoa que não tem, não tem. E eu preciso administrar o que eu tenho. Não o que o outro tem nas mãos, porque ele tem a vida dele, a história dele, o jeito dele, do jeito dele. A multiforme graça de Deus está na vida dele, está na minha e está na sua também. Em Romanos 12:3 fala assim: porque pela graça que me foi dada, que me é dada, Paulo está falando, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Você só vai ter pensamento sobre você corretamente se você entender
que você não tem fé suficiente em si mesmo. Você precisa da fé que é dada por Deus, porque Deus, ele doa, ele é doador. A fé, ela é um dom de Deus e ele dá. Então, a sua fé precisa estar intensa e entregue ao Deus que fez os céus e a terra, porque ele é o seu socorro. Ele é quem faz você olhar para você e dizer para você: olha aqui, meu filho, minha filha, vocês não são impostores, vocês são meus filhos. Eu coloquei na mão de vocês dons e a multiforme graça. Não pense menos de vocês, nem mais. Pense moderadamente, pense equilibradamente, porque você é meu filho. Você é minha casa. O que vocês têm feito da vida de vocês com um Deus morando aí dentro de vocês? O que vocês têm aprontado com a vida de vocês? Sabe, Moisés, lá em Êxodo 3:11, fala: quem sou eu? Olha só o que eu não tenho. Olha o que eu aprontei lá no Egito. Como é que eu vou voltar lá? Hoje eu sou pesado de língua, eu não tenho autoridade. E aí Deus olha para Moisés e fala: eu vou ser contigo. Eu serei contigo. Moisés, não fica olhando o que você não tem. Olha o que você tem nas mãos. Ah, Senhor, eu só tenho esse cajado. É suficiente. Então Deus pergunta para você hoje: o que você tem nas mãos? Dê valor. Isso é multiforme graça de Deus. Dê valor à multiforme graça de Deus. Está na sua mão, é o que você tem nas mãos. Gideão, lá em Juízes 6:15, ele começa a falar: eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da tribo menor, sou o menor da minha casa, eu tô com medo. Deus olha para ele e fala assim: servo valoroso. Ou tem outras traduções que fala valente guerreiro. Está falando para alguém que está escondido com medo de alguém roubar a comida dele. Deus olha para você e fala: valente guerreiro. Eu estou cheio de medo. Valente guerreiro. Porque você tem a multiforme graça de Deus nas suas mãos. Você só precisa saber administrar isso. Você não está administrando porque você está olhando o que o outro tem e o que você não tem. E está achando que o que você tem não é suficiente, que é quando Jeremias chega diante de Deus e fala assim: eu sou apenas uma criança. E Deus fala para ele: mas antes de você ser formado, eu te conhecia. E eu te santifiquei para viver nesse tempo, para viver o que você vai viver. Pedro, né, lá em Lucas 5:8, fala: afasta de mim, porque eu sou pecador, não mereço. E Jesus fala com aquele homem, fala assim: olha, eu já sabia dos seus defeitos. Antes de chamar você, eu já sabia quem você era. E eu quero você para cuidar das minhas ovelhas. Porque o que você tem nas suas mãos é a multiforme graça de Deus. É suficiente para você fazer o que você nasceu para fazer, o seu propósito, a sua missão. Paulo, né, lá em 1 Coríntios 15:9, fala assim: eu sou o menor dos apóstolos. Tem um outro texto que acho que Paulo fala assim: eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o menor dos apóstolos. E a gente vê que quando Paulo acha que o problema dele é o espinho na carne, Deus mostra para Paulo que o problema não era o espinho na carne. O problema era a dependência total e exclusiva de Deus. Porque aquele espinho na carne acabou se tornando uma estratégia de Deus para curar muitas pessoas. Sabe, a síndrome do impostor é uma insegurança que a gente tem. E você fala assim para mim: Fernanda, você, depois que você fez a faculdade, que Deus te mostrou suas síndromes, e aí você foi superando, tirou nota boa, e você aceitou que tinha nota boa porque você realmente se esforçava, você nunca mais teve? Gente, a síndrome do impostor é algo que me assombra todos os dias. Eu dou o máximo que eu posso em um evento, em um projeto, em alguma coisa, mas me vem aquela de que não está suficiente, de que não é bom o suficiente. Já teve coisas que eu desmanchei, que eu não entreguei, porque eu achei que não estava bom o suficiente. E pessoas chegaram e falaram: mas que coisa extraordinária! Mas eu não conseguia ver.
E essa síndrome, essa insegurança, ela vem todos os dias na minha vida e chega na sua casa também, de alguma forma, de alguma maneira, se você está se identificando com o que eu estou falando. Mas a forma, a estratégia de Deus para a gente sair deste lugar é ter uma vida de dependência. Porque Ele vai derramando fé no nosso coração. E vai fortalecendo. Vem as inseguranças, vem. E aí vem o inimigo das nossas almas dizer que nós estamos em pecado por causa da nossa insegurança. A insegurança não é pecado. Não é pecado você se sentir inseguro. Mas a insegurança tem que levar você a ser dependente da presença. Porque Ele vai com você. Ele está com você. Então, antes de não entregar algo que você acha que está muito simples, muito fácil, entregue. Você está com um projeto que você acha que não tem. Entrega. Você fez algo que você... isso aqui foi tão simples. Entrega. O seu simples é extraordinário para alguém que não consegue fazer o seu simples. E é fácil para você porque você sofreu muito para chegar nesse lugar que você está. E muitas coisas se tornaram simples e fáceis porque teve um caminho doloroso para você chegar até aí. Você não é uma fraude. Você é um projeto de Deus. E você, como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Não se renda às acusações da sua mente e do inimigo das nossas almas, dizendo que você é uma fraude. Você não é uma fraude. Deus conhece todos os seus defeitos. E mesmo assim, Ele coloca sobre as suas mãos dons com a multiforme graça de Deus e diz, você tem capacidade, você tem condições de administrar. Então, administre o dom que eu coloquei na sua mão. Porque pela graça que nos é dada, assim como Paulo disse, cada um não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais tempo de oração você estiver, quanto mais você se dedicar diante do Senhor. Eu estou vendo que algumas pessoas estão no TikTok colocando ali as síndromes que tem. Diante de Deus não existe nenhuma síndrome. Na presença do Senhor. Isso é só uma limitação que a gente tem aqui nesse mundo, mas na presença do Senhor não existe nenhuma síndrome. E a síndrome, o diagnóstico não vem para dizer para você, você é isso, você nunca vai dar conta de passar disso. Vai para a presença de Deus, que você vai descobrir que a síndrome que você tem é um presente do céu para você executar o amor de Deus nesse mundo de uma forma diferente, de um jeito diferente, para pessoas diferentes. Mas não é para você ficar preso numa insegurança e deixar de ser um instrumento do céu na terra para abraçar a alma das pessoas e dizer para elas, vocês são filhos amados. E não é uma síndrome que vai parar você. Claro que a síndrome é uma sentença que a gente tem, a biologia, a estrutura do nosso corpo, do nosso cérebro. Mas lembre-se, na presença do seu Pai, não existe nenhuma síndrome, não existe nenhuma barreira. E Ele tem um caminho onde a sua síndrome será extremamente valiosa na vida das pessoas que estão na sua jornada. É extraordinário o que Deus pode fazer através do que você tem. Seja síndrome, seja feridas, seja traumas, tudo Deus usa para a honra e glória do nome dEle. E onde o nome dEle é glorificado, nossas vidas são curadas, saradas, libertas e resgatadas. Principalmente aqui, no entendimento, onde muitas vezes essa síndrome do impostor, onde a acusação chega para sequestrar, para amarrar e nos paralisar. E aí você fala, eu não faço isso porque eu não tenho isso. O que você tem nas mãos? É uma síndrome? Fala, Senhor, como eu vou administrar isso aqui e vou superar isso aqui de uma forma que isso se torne uma bênção, não uma maldição na minha vida. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Espero em Jesus ter, de alguma forma, é muito grande esse assunto, não dá para resolver em alguns minutos pela manhã. É um assunto onde é importante
se você tiver acesso a uma terapia, a psicólogos, porque eles também são instrumentos de Deus na Terra para nos ajudar aí a nos encaixarmos nesse mundo sem perder a essência de quem realmente nós somos, porque Deus nos coloca no mundo não é para você se diminuir para poder encaixar nas situações. Ele usa você exatamente do jeito que você é, do tamanho que você é, em qualquer lugar, porque tem algo especial vindo da parte do Espírito Santo, que chama fruto do Espírito, que não tem lei nenhuma que barra. Ele ensina você todas as coisas que você precisa para concluir e para fazer sua jornada. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus. Obrigada porque o Senhor coloca à disposição para nós a multiforme graça do Senhor. E essa multiforme não tem uma síndrome, não tem um trauma, não tem nada que ela não alcance e que ela não nos resgate do lugar que somos sequestrados para ficar ali naquele cativeiro. Faça da nossa mente cativos do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, o Senhor que está aqui, que fez de nós a sua casa, nos ensine todas as coisas e arranque essa angústia de acharmos que somos fraude, que somos um impostor, porque o Senhor vem para nos trazer uma liberdade de sermos exatamente quem somos, com tudo que somos e com tudo que temos, para a honra e glória do teu nome na terra. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que na sexta-feira é o dia 17, que faremos 6 anos juntos. Nós faremos uma live de oração. Então você pega o seu bloco, o seu caderno, coloque a data, coloque o dia, escreva seu pedido e juntos nós vamos orar pelos pedidos de oração de vocês, tá bom? Aí um dia, se você quiser compartilhar comigo as respostas que você teve aí nesses pedidos, pode compartilhar. Vou ficar muito feliz de saber que a nossa oração foi um pedacinho aí da trajetória da resposta da sua oração, tá bom? Um cheiro, que Deus abençoe o dia de vocês. Até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.